Era uma noite comum dentro da casa mais vigiada do país, onde 24 pessoas conviviam em um ambiente repleto de câmeras, emoções à flor da pele e estratégias para sobreviver ao jogo. Entre risos, discussões e alianças que se formavam e desfaziam, algo inusitado aconteceu, mudando completamente a dinâmica dos participantes e deixando todos em estado de choque. Tudo começou quando um homem, trajando uma roupa peculiar que o fazia parecer parte de um cenário teatral, conseguiu entrar na casa sem ser notado pelas câmeras ou pela produção. Ele usava uma fantasia volumosa e grotesca, com detalhes exagerados que lembravam um boneco animatrônico de parque de diversões. A ideia era absurda. Ele fingiria ser parte da decoração ou até mesmo uma nova atração imposta pelos organizadores do programa. De alguma forma, ele conseguiu driblar os seguranças e atravessar os corredores até chegar à área principal da residência, onde os participantes estavam reunidos conversando. Dentro da casa, o clima estava tenso. Um grupo de 5 pessoas discutia sobre as atitudes de um ex-participante que havia deixado o reality recentemente. O nome dele era mencionado repetidamente, e algumas opiniões não eram nada amigáveis. Uma mulher, conhecida por sua personalidade forte e direta, falava alto enquanto gesticulava com energia. Ela criticava duramente o comportamento do rapaz, dizendo que ele era falso, manipulador e que só pensava em si mesmo durante o tempo em que esteve ali. Sua voz ecoava pela sala e os outros presentes concordavam, alguns balançando a cabeça, outros rindo baixo, como se compartilhassem uma piada interna. Enquanto isso, o intruso permanecia imóvel, observando tudo de longe. Ele tinha escolhido bem o lugar para se esconder, atrás de uma cortina pesada que cobria uma das paredes. Dali, podia escutar cada palavra dita pelos moradores sem ser percebido. No início, ele achou graça da situação. Afinal, quem imaginaria que alguém conseguiria invadir aquele espaço tão protegido? Mas conforme prestava atenção na conversa, seu rosto foi perdendo a expressão divertida e assumindo um tom sério. Ele reconheceu o nome sendo citado? Era ele próprio. A mulher continuava falando, agora com mais ênfase, como se estivesse tentando convencer os demais de algo que já era óbvio para ela. Ele nunca foi sincero, disse ela cruzando os braços. Sempre achei que tinha segundas intenções. Até parece que veio aqui para fazer amigos. Por favor! Os outros riram, mas ela prosseguiu, aumentando ainda mais o tom de desaprovação. Lembra aquela vez que ele disse que ia votar em fulano e depois votou em cicrano? Isso é falta de caráter, gente. Não dá para confiar. O homem atrás da cortina sentiu o coração acelerar. Cada frase parecia uma facada certeira, e ele não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Tinha passado semanas dentro daquela casa, tentando criar laços e mostrar sua verdadeira personalidade. Claro, sabia que nem todo mundo gostava dele. Isso era inevitável em um jogo competitivo como aquele, mas nunca imaginou que alguém pudesse ter tanta raiva assim a ponto de falar mal dele com tanto fervor. E pior, justo ela, que sempre lhe pareceu simpática e receptiva. Foi então que ele decidiu agir. Não podia simplesmente ficar ali parado, ouvindo calado todas aquelas acusações injustas. Pelo menos era assim que ele via. Com cuidado para não fazer barulho, saiu de trás da cortina e caminhou lentamente em direção ao grupo. Seu disfarce ainda funcionava perfeitamente. Ninguém percebeu que ele era real. Alguns até olharam para o lado, mas logo desviaram o olhar, presumindo que fosse parte do cenário. Quando chegou mais perto, ele parou e começou a observar melhor a mulher que liderava a conversa. Ela era alta, com cabelos cacheados e uma postura confiante. Suas palavras carregavam peso e era evidente que muitos ali a admiravam e respeitavam suas opiniões. Enquanto falava, seus olhos brilhavam de indignação, como se realmente acreditasse estar defendendo uma causa nobre. Para o intruso, porém, aquilo soava como pura hipocrisia. Como ela podia julgá-lo tão severamente, sem sequer conhecê-lo de verdade? De repente, ele teve uma ideia, aproximou-se ainda mais, posicionando-se bem ao lado dela. Então, com movimentos lentos e calculados, levantou um dos braços mecânicos de sua fantasia e tocou levemente em seu ombro. A mulher interrompeu o que estava dizendo e virou-se para ver o que era.
ao perceber que havia algo estranho ali, arregalou os olhos e deu um passo para trás assustada. "O que é isso?" perguntou ela, apontando para o boneco animado à sua frente. Os outros também começaram a prestar atenção, e logo todos estavam cercando o intruso, curiosos e confusos. Ele aproveitou a oportunidade para revelar sua identidade. Tirou a máscara devagar, revelando o rosto que tantas vezes havia aparecido nas telas da TV antes de sua eliminação. Por alguns segundos, houve silêncio absoluto. Todos os olhares estavam fixos nele e era possível sentir a tensão no ar. A mulher que havia falado mal dele engoliu em seco, visivelmente desconfortável. Ela abriu a boca para dizer algo, mas nenhuma palavra saiu. Parecia que o chão havia sumido debaixo de seus pés. "Eu não esperava encontrar vocês falando tão bem de mim", disse ele, com ironia evidente em sua voz. Seu tom era calmo, mas havia uma pontada de sarcasmo que fez todos se remexerem em seus lugares. "Principalmente você", acrescentou, olhando diretamente para a mulher que liderava a conversa momentos antes. "Você sempre me pareceu tão genuína", ela corou abaixando os olhos. Tentou se justificar, mas suas palavras saíram embaralhadas e sem sentido. Os outros assistiam à cena em silêncio, alguns constrangidos, outros fascinados pelo desenrolar do drama. Era impossível prever o que aconteceria a seguir. O homem continuou falando, agora dirigindo-se a todos no cômodo. "Eu entendo que esse é um jogo, e que as pessoas precisam tomar decisões estratégicas para ganhar. Mas será que vale a pena mentir tanto assim? Será que vale a pena falar mal dos outros pelas costas, sabendo que eles podem ouvir?" Ninguém respondeu. Alguns baixaram a cabeça, envergonhados, enquanto outros trocavam olhares nervosos. Ele sabia que havia tocado em um ponto sensível. Afinal, aquela era a essência do reality show: expor as fraquezas humanas e transformá-las em entretenimento para milhões de espectadores. Após alguns minutos de silêncio incômodo, ele resolveu encerrar sua intervenção. Sabia que não adiantava prolongar a situação. Já havia causado o impacto que queria. Colocou a máscara novamente e caminhou em direção à saída, deixando para trás um grupo de pessoas atônitas e divididas entre culpa e admiração. Quando finalmente deixou a casa, os produtores do programa estavam à sua espera. Eles não sabiam como reagir ao ocorrido. Deveriam punir os participantes por permitirem a entrada de um intruso? Ou deveriam aplaudir a ousadia do homem que havia exposto as verdades escondidas ali dentro? Independentemente da decisão, uma coisa era certa: aquele episódio seria lembrado por muito tempo, tanto pelos jogadores quanto pelo público. Nos dias seguintes, o caso dominou as redes sociais e os programas de fofoca. As pessoas debatiam se o homem havia agido certo ao invadir o local e confrontar os participantes, ou se tinha extrapolado os limites éticos do jogo. Já dentro da casa, a atmosfera mudou completamente. A mulher que havia falado mal dele tornou-se alvo de críticas constantes, enquanto outros começaram a questionar suas próprias atitudes e motivações. No fim, o incidente serviu como um lembrete poderoso de que, mesmo em um ambiente controlado e artificial como aquele, as palavras têm peso e as consequências podem ser imprevisíveis. E talvez essa fosse a maior lição de todas: a importância de ser verdadeiro, tanto consigo mesmo quanto com os outros.